about not being want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters and guides me in paths of righteousness. Surely goodness and love will follow me. Surely goodness and love will follow me. Through the valley of shadows, I fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. You set a table before my enemies. You anoint me with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me. Surely goodness and love will follow me. And I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord forever. And I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and love will follow me. 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 Estamos aqui pra te acolher. Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma boa semana. Sejam bem-vindos a mais um final de semana na presença do Senhor. Hoje é dia 9/9/2020, 9 de agosto. Nós estamos iniciando hoje uma nova série chamada Não Tenha Medo. E daqui a pouquinho eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito disso.
Mas antes de nós cantarmos a próxima canção, eu quero aproveitar esse momento para felicitar o Claudinho, a Fernanda e a Rafinha pela gravidez na família. Eles estão esperando mais um filho, um bebê, e nós estamos felizes. Um menininho está vindo por aí. Deus abençoe vocês. Nós ficamos felizes. Nossa igreja toda se alegra com vocês. Mas nesse momento também, eu gostaria de pedir para vocês que estão me ouvindo que me respondessem uma pergunta. Me respondessem com uma gravação. Grave com o seu telefone celular na horizontal com a sua resposta para a seguinte pergunta: o que te causa medo? Você tem medo do quê? Você tem medo de altura, você tem medo de lugar fechado, você tem medo de água, você tem medo de cachorro, de barata, você tem medo de escuridão. O que te amedronta? Talvez você tenha medo da morte, medo do futuro, medo de ficar desempregado, medo de pegar um vírus, enfim, porque eu quero utilizar estas respostas para esta série que nós estamos começando hoje. Mas a partir de agora vamos então louvar a Deus, vamos cantar uma canção em louvor, em adoração ao único e verdadeiro Deus, ao nosso Deus, o único digno de ser louvado, de ser adorado, o único merecedor da nossa devoção. Aí, galera, eu quero convidar você aí da sua casa, do sofá, onde você esteja, venha louvar com a gente. Nós estamos felizes para louvar ao nosso Deus, amém? Se faz a mais doce e deves gozar, se dora mais forte sofrer.
Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que têm contribuído com os desafios da IBBWDC, aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, no mundo ao nosso redor, no mundo longe de nós. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído com os nossos desafios. Obrigado porque vocês estão ajudando no resgate de meninas que estão sendo abusadas no tráfico sexual lá no Nepal, através do Ministério Meninas dos Olhos de Deus, que nós temos parceria. Vocês têm ajudado a cuidar de pessoas que estão marginalizadas na periferia de São Paulo, através do Ministério Salvação, Amor e Luz. Quero convidar vocês a participarem. Obrigado também a vocês que têm apoiado, além dos ministérios, das frentes missionárias, todas que nós temos, incluindo o Haiti, e as crianças e famílias que nós sustentamos lá. Eu quero agradecer a vocês que têm participado da manutenção da nossa igreja local, que têm participado também do trabalho social que temos feito aqui. Lembrando que durante o mês de agosto, nós estamos, durante todos os sábados, fazendo doação de alimento, de cestas básicas. Todos os sábados, nós estamos entregando centenas de cestas básicas às pessoas necessitadas. Somos gratos a Deus, acima de tudo, mas somos gratos a todos vocês que têm sido fiéis. Graças à fidelidade dos fiéis, nossa igreja permanece de pé. Graças à bênção de Deus, mas graças a você também. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido através da sua vida. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe.
tá? Querendo ajudar e quando nós caímos, Ele estende a mão. E assim vamos andando, correndo e pulando. Crescer e completar mais um aninho. É Deus quem nos guarda. Mas ela pulou muito ele. Desde o ventre da mamãe, sorrir, gritar, mesmo sem qualquer motivo, porque viver é muito divertido. E assim vamos crescendo, crescendo, crescendo. Nascer, crescer e completar mais um aninho. É Deus quem nos guarda com carinho, desde o ventre da mamãe. Sorrir, gritar, mesmo sem qualquer motivo, porque viver é muito divertido. E assim vamos crescendo, crescendo. A gente quer deixar uma bênção de Jesus sobre a vida de vocês e a vida da família de vocês. E aproveitem essa palhinha. Quando a gente nasce, a gente é bebê. Quando a gente é bebê, a gente quer mamar e a mamãe nos dá o leitinho e cuida com carinho. E assim vamos crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente cresce, a primeira coisa é engatinhar. E algumas palavrinhas a gente quer falar. Às vezes é mamãe, às vezes é papai. Mas isso depende de quem nos paparicar mais. Nascer, crescer e completar mais um aninho. Sacolinha da igreja pra vocês, porque a gente sente muita falta de saudade. Sorrir, gritar, mesmo sem qualquer motivo, porque viver é muito Deus abençoe, é só uma passadinha rápida. crescer e completar mais um aninho. É Deus quem nos guarda com carinho, desde o ventre da mamãe. Sorrir, gritar, mesmo sem qualquer motivo, porque viver é muito divertido. E assim vamos crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós estamos então começando essa nova série chamada Não Tenha Medo. Vamos conversar a respeito deste tema, deste assunto, durante os finais de semana que restam no mês de agosto. Serão então 4 mensagens com esta temática, Não Tenha Medo. Medo é algo que pode ser bom como algo que pode ser ruim. O medo pode nos prevenir de perigos. Por causa do medo, nós mantemos distância social, nós usamos máscara agora, nós utilizamos o hand sanitizer, o álcool gel. Por causa do medo, nós olhamos para os dois lados da rua antes de atravessarmos, nós utilizamos os espelhos retrovisores quando estamos dirigindo. Por causa do medo, nós cuidamos da nossa saúde. Enfim, medo pode ser muito positivo, mas o medo pode ser negativo, pode se transformar em uma doença, em uma fobia. E o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas saudáveis, que o medo não seja algo que te paralise, que te petrifique diante dos desafios da vida. Por causa do medo, muitas pessoas não estão rompendo, não estão indo à frente, não estão progredindo. O medo então tem acovardado muitas pessoas ao nosso redor. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto do medo. O medo é uma constatação de um perigo. E ansiedade é uma reação emocional provocada pelo medo. E hoje então nós vamos falar sobre o antídoto para a ansiedade, o antídoto de Deus para a ansiedade. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a ansiedade é algo que tem acometido a vida da maioria das pessoas ao nosso redor. Ansiedade pode ser algo provocado por problemas de reação química do cérebro, reações relacionadas com os neurotransmissores. Isso pode acontecer, mas na maioria esmagadora dos casos, a ansiedade é algo adquirido, é algo aprendido. E se é algo aprendido, pode ser desaprendido.
Nós não nascemos ansiosos, nós nos tornamos ansiosos. Nos tornamos ansiosos, às vezes, pelos pais, pelos nossos pais, pelo contexto familiar, pelos primeiros dias de vida. Nós acabamos nos tornando pessoas ansiosas. Eu gostaria que você olhasse comigo, a partir de hoje, para a Bíblia e aprendesse como lidar com o medo, mas hoje, especificamente, com essa questão da ansiedade, que é uma reação emocional diante do medo, provocada pelo medo. O problema da ansiedade é que a ansiedade é, em primeiro lugar, improdutiva. A ansiedade não leva a nada. Uma pessoa ansiosa não resolve nada em relação ao passado nem ao futuro. Bem, o que é ansiedade? Antes de tudo, ansiedade é irmã gêmea da preocupação, elas são quase idênticas. Preocupação, a palavra já diz, é preocupar-se, é ocupar-se com antecedência. Ansiedade é isso também, é ocupar-se com antecedência, é sofrimento antecipado, isso é ansiedade. Mas então a ansiedade é improdutiva por causa disso, não muda nada em relação ao passado, não muda nada em relação ao futuro e faz com que o presente se torne miserável, se torne algo muito ruim. Ansiedade não leva a lugar nenhum. É igual você ficar dentro do carro ligado, acelerando, só que em ponto morto, no neutro. Ansiedade é igual movimento sem deslocamento. É alguém que fica andando em círculo e que não vai para lugar nenhum. Isso é ansiedade, não leva a lugar nenhum, é improdutivo. Mas, além de ser improdutiva a ansiedade, ela é também irracional. Ansiedade é algo irracional. A ansiedade não leva a lugar nenhum, não muda absolutamente nada. A ansiedade é algo que faz com que as coisas sejam aumentadas. É como se você colocasse uma lente de aumento e o problema ficasse algo gigante. É irracional. Você está enxergando alguma coisa que não é a realidade, é uma ilusão. Você acaba olhando para um formigueiro e vendo uma grande montanha. Acaba fazendo tempestade em copo d'água por causa da ansiedade. A ansiedade é improdutiva, é contraproducente, a ansiedade é irracional, é uma mentira, mas a ansiedade também é prejudicial, é danosa. Por causa da ansiedade, as pessoas estão ficando adoecidas, com úlcera, enxaqueca, doenças psicossomáticas as mais variadas, câncer. As pessoas perdem o sono, as pessoas têm pânico, as pessoas têm síndrome de pânico, as mãos ficam suadas, os pés ficam suados, as pessoas ficam rolando na cama a noite toda, com insônia, tendo pesadelos, por causa de ansiedade. A ansiedade, então, é algo prejudicial, é algo ruim. E você é uma pessoa ansiosa ou você está vivendo tempos de ansiedade? Deus tem uma palavra, então, para você hoje. É para você essa palavra. Se você não está vivendo um momento de ansiedade, essa palavra pode ser uma palavra preventiva, porque nós ficamos ansiosos. Vez ou outra nós ficamos ansiosos. Ansiosos por causa do trabalho, ansiosos por causa da relação familiar, por causa dos estudos, por causa das dívidas, por causa da saúde. E ansiedade sempre vem com uma pergunta: e se? E se eu morrer? E se eu não morrer? E se eu perder o emprego? E se eu não perder o emprego? E se eu casar? E se eu não casar? E se eu ficar? E se eu for? E se eu passar no teste? E se eu for reprovado no teste? E se? E se? E essa questão aí, essa pergunta condicional, é algo que, vez ou outra, nos acompanha e acaba tirando nossa paz. A ansiedade, então, é improdutiva, é irracional e é prejudicial. O Salmo 23 será o salmo utilizado para nós porque ele nos apresenta um antídoto para a ansiedade e possivelmente um antídoto para assuntos, no geral, relacionados com o medo. O Salmo 23 nos diz assim: os crentes, os cristãos que já são cristãos há pelo menos um ano, já devem saber de cor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Deus, na casa do Senhor, por longos dias. Este é o salmo do pastor, do bom pastor, é o salmo 23, salmo de Davi, que era um pastor de ovelhas e que olhava para Deus, na sua relação com Deus, ele via Deus como o pastor. Qual é o antídoto para a ansiedade que este salmo nos apresenta? Em primeiro lugar, o salmo começa nos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a primeira parte do antídoto é confiar que Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim sendo o meu pastor. Eu vou confiar nisso. O versículo 1, então, com essa expressão, tem dois sentidos. O primeiro sentido é que se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Está bem, minha vida está completa, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor. O segundo sentido é de que esse Deus, o Senhor, que é o meu pastor, nada me faltará, eu nada terei falta, no sentido de que Ele vai cuidar de mim. E nesse sentido, é bom que nós pensemos agora, porque essas coisas têm gerado ansiedade na vida das pessoas. O que um pastor faz? Quando você olha para um pastor e olha para Deus, é exatamente isso que Deus faz, que o pastor faz. Em primeiro lugar, ele supre as necessidades de moradia, de alimento, as provisões de forma geral. Em segundo lugar, ele protege diante dos perigos da vida. Em terceiro lugar, ele guia. Quando há indecisão, quando há confusão, ele nos guia. E em quarto lugar, ele corrige. Quando há algo que precisa ser corrigido, quando há algo errado, o pastor corrige o caminho, acerta a rota na vida da ovelha. Então Deus faz essas coisas para a vida de cada um de nós, quando Deus é o nosso pastor. Isaías 40, verso 11 nos diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Como que Ele cuida? Ele cuida suprindo, protegendo, guiando e corrigindo. E Filipenses é mais específico, ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá o quê? Todas. O texto não está dizendo que talvez, possivelmente, se tudo der certo, Deus suprirá. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus suprirá, Ele certamente suprirá. Suprirá quantas necessidades? Todas. É isso que está escrito aqui no texto que acabamos de ler. Mas é bom entender que esse texto não está dizendo que Deus vai suprir todas as nossas vontades. Deus não vai fazer isso, porque se Deus fizesse isso, eu e você seríamos as pessoas mais egoístas sobre a face da terra. Deus não faz isso. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é um ser cósmico que existe para suprir todas as nossas vontades. Mas a palavra do Senhor nos diz, Deus garante que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, Deus não vai dar para você necessariamente filé mignon, mas Ele vai dar para você pão com ovo. Você vai comer, vai se alimentar. Você não vai morar em um castelo, mas você vai ter um abrigo, você vai ter uma cama, um lugar, uma esteira, uma rede, um lugar para você poder dormir. Deus vai suprir as suas necessidades, todas as suas necessidades. E todas as necessidades são essas que nós acabamos de ler, envolvem todas essas que nós estamos lendo. As necessidades de provisão, proteção, Ele vai nos guiar, vai nos corrigir e Ele faz isso porque é o nosso pastor. Mas aí vem essa pergunta importante: como Deus se torna o meu pastor? E aí vem a segunda parte do antídoto, que é: eu preciso, para combater a ansiedade, receber Jesus como meu Senhor. O versículo 1 do Salmo 23 nos fala que o Senhor é o meu pastor. Como é que Jesus se torna o meu pastor? Ele se torna o meu pastor quando Ele se torna o meu Senhor.
O Salmo nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, mas o Senhor só é o meu pastor quando o pastor é o meu Senhor. E quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que está no comando, aquele que está no controle. Todas as vezes que eu fico preocupado, quando eu fico ansioso, quando eu sofro por antecipação em relação a alguma coisa que está para acontecer, quando eu me preocupo, eu não confio em Deus. Deus não é o meu Senhor. O pastor pode ser o meu pastor, mas ele não é o meu Senhor. Você não poderá dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor quando você confia nele, confia no fato de que ele vai cuidar, de que ele vai fazer todas essas outras coisas, ele vai suprir, vai proteger e vai guiar. Como é que eu faço de Jesus o meu pastor, o meu Senhor? Porque ele pode ser até pastor, mas ele pode não ser Senhor. Eu percebo isso na vida de muitas pessoas. Todo mundo quer Deus, todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer Deus e nem Jesus como seu Senhor. Lembrando que o Senhor é aquele que está no comando. Olha só, como é que eu faço de Jesus o Senhor da minha vida? João capítulo 10, nos versos 14 e 27, nos diz assim: palavras do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, 3 coisas que precisam ser feitas para que Jesus seja o meu pastor. O texto nos diz: elas me conhecem. Eu tenho um relacionamento íntimo. Se você ler o Salmo 23, leia novamente, decore o Salmo 23, decore durante essa série. Eu vou pregar as outras mensagens e vou utilizar o Salmo 23. Decore se você não sabe de cor. E recite sozinho, recite com a sua família. Mas se você ler, o Salmo 23 tem 6 versículos. E nesses 6 versículos você vai ler 17 vezes as expressões eu, meu e minha. Eu, meu e minha. 17 vezes em 6 versículos. Isso mostra uma relação pessoal. Ele não fala assim, nosso. Ele diz eu, meu, minha. E para que Jesus seja o Senhor da sua vida, você precisa ter essa relação sua, pessoal, não é coletiva. Deus não quer que você seja um religioso, uma religiosa, um evangélico ou um católico, um batista. O que Ele quer é que você seja ovelha, que você tenha uma relação de intimidade familiar. É isso que Ele quer. Então, o texto nos diz que as minhas ovelhas me conhecem. Segundo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. É interessante, é muito importante ouvir, mas além disso, o texto continua dizendo, elas me seguem. Quem é ovelha? Ovelha é aquela que conhece o pastor. Ela tem o cheiro do pastor e o pastor tem o cheiro da ovelha. É aquela que ouve. Não fica questionando, não fica dizendo, eu penso isso ou aquilo. Não é uma questão de ponto de vista, de idiosincrasia, é uma questão de obediência. O pastor, o Senhor é o meu pastor. Então, quem é o meu pastor? Quem é o meu Senhor? Meu Senhor é aquele que eu conheço, é aquele que eu ouço e é aquele que eu sigo. É isso que Jesus fala. Para que você vença a ansiedade, você precisa confiar. Você precisa confiar que Deus vai cuidar de você. Mas em segundo lugar, você precisa receber Jesus como o seu Senhor. Eu quero convidar você nesse dia a fazer isso. A minha pergunta para você é: quem está no controle da sua vida? Uma grande fonte de ansiedade é quando nós assumimos o controle de todas as coisas. Se você está no controle, se você está querendo resolver todos os seus problemas, muito possivelmente, e é normal que você esteja sendo uma pessoa ansiosa. No dia de hoje, eu quero te convidar a confiar em Deus e colocar nas mãos de Deus aquilo que tem tirado de você a paz, o sossego. Quem está no controle de sua vida? Agir em lugar de Deus, então, a raiz da ansiedade. A ansiedade é o medo de perder o controle. Então, a ansiedade é esse medo de não ter controle, é olhar para frente e perceber que tudo é incerto. Tudo é incerto mesmo, sempre foi assim. Foi uma grande ilusão pensar que você tem um controle. Porque a ansiedade é improdutiva, é irracional, é prejudicial, ela é também desnecessária.
Porque todas as vezes que você acha que tem o controle, você está achando que é um deusinho. Porque você está dizendo para Deus, Deus, fica de lado, eu dou conta de tudo. E aí quando você percebe que você não tem controle de nada, aí você entra em ansiedade e aí você vai experimentar os desdobramentos, as consequências da ansiedade. E aí o que nós precisamos fazer? Qual é a terceira parte do antídoto? Agora, colocar toda a vida diante de Deus. Como é que eu coloco toda a vida? A palavra do Senhor nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. O texto não diz assim, não ande ansioso por isso ou por aquilo. Ele está dizendo assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma, por nada. Não fique ansioso, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade gera agitação, pânico, movimento sem deslocamento, doença, não resolve nada. Mas a oração move o coração de Deus. A oração, quando ela não muda as circunstâncias, ela muda o coração de quem ora. Quem já me ouviu outras vezes já ouviu isso que eu acabei de falar. A oração necessariamente não muda a circunstância, mas ela muda o coração de quem ora. Você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo para orar. Se você tem tempo para ficar ansioso, se você tem tempo para ficar ansiosa, você tem sim tempo para orar. Para orar por quê? Por qual motivo? Por aquilo que te deixa ansioso, por aquilo que te deixa ansiosa. Não existe assunto pequeno demais, qualquer coisa, todas as coisas. Não ande ansioso por coisa alguma, seja lá o que for. Coloque tudo diante de Deus. Para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gostaria então que você recebesse essa palavra, que você absorvesse essa palavra. Quando você está preocupado, a preocupação é o oposto de meditação. Quando você fala com Deus, quando você lê a palavra de Deus, você experimenta a paz que excede todo o entendimento. Quando você se preocupa, você fica com a alma agitada, você entra em pânico. Então, o antídoto para a ansiedade, parte dele é colocar diante de Deus toda a sua vida, todos os assuntos. E em quarto e último lugar, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6,34, Jesus nos dá essa palavra. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6,34. Mateus 6,11 nos diz assim, dá-nos hoje o pão de cada dia. É uma parte da oração do Pai Nosso. O que esse texto está nos dizendo é, viva um dia de cada vez. Esse texto está dizendo, não abra o guarda-chuva se não estiver chovendo. Viva um dia de cada vez. A ansiedade é algo para ser tratado dia após dia. Não existe um comprimido que você toma e não fica mais ansioso ou ansiosa. Isso não existe. Não existe uma injeção, não existe uma terapia, não existe um livro, um curso. Isso não existe. Deus nos deu períodos de 24 horas para que nós possamos lidar com a vida. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu sei que o futuro é incerto mesmo. Não tem nada garantido em relação à nossa vida, à nossa saúde, ao nosso emprego. Não tem nada garantido em relação aos nossos pais, nem aos nossos filhos. Não tem nada garantido. A única coisa garantida que nós temos é o fato de que Deus é poderoso e que Ele está no futuro, porque Ele é eterno e Ele cuida de mim e Ele cuida de você. A grande questão é, Ele é o seu pastor ou Ele não é o seu pastor? Mais do que isso, Ele é o seu Senhor ou Ele não é o seu Senhor? Eu quero convidar você hoje, que está me ouvindo, a entregar a sua vida nas mãos de Jesus, a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, por sua vida, para que você pudesse ter uma vida de paz e não de ansiedade, de pânico. Nós estamos vivendo dias de
pandemia, a humanidade foi solapada na história várias vezes por pestes, guerras, epidemias, pandemias, enfermidades. Na Idade Média, a Europa foi dizimada pela metade através da peste bubônica. Metade da população desapareceu na Europa. A sífilis acabou com 1/4 da população da Europa no século XV. No século XIX, o sarampo acabou com 1/4 da população do Havaí. E tribos de índios têm sido dizimadas, milhares delas, por causa da varíola. A AIDS matou milhares de pessoas, muitas pessoas morreram, estão morrendo, milhões de pessoas estão morrendo agora com a pandemia. Nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Mas existe algo que tem matado também pessoas e pessoas, muitas pessoas, é o medo e os desdobramentos do medo, como a ansiedade. Eu quero te convidar hoje a colocar diante de Deus aquilo que tem causado medo e ansiedade diante de você. Quero te convidar, acima de tudo, que você faça de Jesus o pastor e, acima de tudo, o Senhor de sua vida, aceitando o sacrifício que Ele fez na cruz, para que Ele fosse o nosso Senhor, o nosso pastor. Porque não é todo mundo que é ovelha de Deus. É preciso que nós façamos dele o Senhor, que nós o recebamos como o Senhor de nossas vidas. Esse é o meu desejo, é a minha oração neste domingo de agosto. Eu espero te encontrar durante esta série, no próximo final de semana, mas eu quero que você experimente desde já o cuidado de Deus e a libertação da ansiedade. Quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus soberano. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nós aprendemos, Pai, que a ansiedade é contraproducente, é irracional e é prejudicial. E por causa disso tudo, Pai, ela é desnecessária. Nos ajude, Pai, a aceitarmos aquilo que o Senhor nos diz a respeito de descansarmos nos cuidados do Senhor, a respeito de termos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Abençoe a vida da pessoa que está me ouvindo agora. Eu peço a Deus que, se tiver alguém tomado por ansiedade, eu oro nesse instante pedindo que o Senhor liberte essa pessoa da ansiedade, que o Senhor visite, Pai, essa jovem, essa adolescente, esse jovem adolescente, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, essa família que está debaixo de tensão nesse momento. Eu peço que o Senhor visite esse povo com a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Faça isso, Pai, para que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço, Senhor, e te peço no nome sagrado e eterno do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Seria muito
Espero que a palavra, espero que as canções, espero que todos os atos desse tempo de louvor, de adoração virtual coletiva tenham sido instrumentos de Deus para abençoar sua vida. E eu peço então a você que reproduza isso tudo, compartilhe nas suas redes sociais. Existem pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento, de ânimo, de salvação. Quero te pedir que nos ajude na multiplicação da palavra do Senhor, que está sendo feita agora nesse período, principalmente através da internet. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana vitoriosa, que Deus tire de você qualquer tipo de ansiedade, que você experimente o antídoto de Deus e da palavra de Deus para a ansiedade, que a sua semana seja de fato abençoada e próspera, de acordo com Deus e as suas riquezas. Que o amor dele, de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre você, sobre sua família, sobre a nossa igreja e toda a igreja de Jesus, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.